A Bíblia, sem dúvidas, é o livro mais vendido de todos os tempos, e a estimativa é de que mais de 5 bilhões de cópias já tenham sido vendidas. Ela foi o primeiro livro impresso no mundo. Esse famoso livro tem marcado e influenciado milhões de pessoas ao longo da história, e a China é o país que mais produz esse livro. Mas você sabe qual é a origem da Bíblia? Como ela surgiu e como tudo começou? Se prepare então, galera, porque isso e muito mais você vai saber agora no canal Sapiência. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Laidiane Moreira e esse é o primeiro vídeo do canal Sapiência. Sejam todos muito bem-vindos. No primeiro vídeo do canal, nós iremos falar um pouco sobre o livro mais vendido de todos os tempos. Ficou curioso para saber? Então fica aqui comigo, porque hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história da Bíblia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, rola a tela para baixo, clica no inscreva-se, ativa o sininho de notificações e, é claro, não se esqueça de deixar o seu joinha. Agora, vamos para o vídeo. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, sendo então importante documento doutrinário. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por um período entre 1500 e 450 a.C. e 45 e 90 depois de Cristo, totalizando um período de quase 1600 anos. Os escritores da Bíblia. A Bíblia, como vocês já sabem, foi escrita no período de 16 séculos, com a participação de cerca de 40 escritores. Embora tendo sido escrita por esse elevado número de escritores, com profissões, atividades e culturas variadas, escrevendo em países de diferentes tipos de continentes, a Bíblia apresenta harmonia e unidade perfeita em toda a sua extensão, o que é muito incrível quando você para pensar que 40 pessoas totalmente diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes começam a escrever e você ajunta todos esses livros e percebe que eles se encaixam perfeitamente. Então, isso é impressionante. Os materiais da Bíblia. Sendo a Bíblia um livro de origem muito antiga, os primeiros materiais onde foram escritos os textos têm uma grande diferença do nosso material de hoje. Um dos materiais foi a tábua de pedra. Segundo a Bíblia, quando Deus entrega a Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Outro exemplo é o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria, Hammurabi. O papiro, que é uma planta aquática muito comum nas margens do rio Nilo, também foi um dos materiais usados naquela época. O pergaminho é o nome dado a uma pele de animais, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro e ovelha. Também foi utilizado. As línguas originais da Bíblia. A Bíblia se divide em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, salvo algumas exceções em aramaico. Essa é uma das línguas mais antigas entre as civilizações e também era a língua de comunicação entre os judeus. Já a língua original do Novo Testamento, sem exceção, foi escrita em grego. Essa era a língua falada nos tempos de Cristo, apesar de na Palestina a língua mais falada ser o aramaico. Manuscritos originais da Bíblia. Geralmente esses registros eram feitos em materiais altamente resistentes, como o papiro e o pergaminho, mas mesmo assim não existe nenhum atualmente. Houve muitas perseguições aos manuscritos e a falta deles hoje pode ser por alguns fatores, como os reis idólatras e ímpios de Israel terem destruído muitos manuscritos, como também o imperador Antíoco Epífanes, que profanou o templo e destruiu todas as cópias das escrituras sagradas, ou o imperador romano Diocleciano, que perseguiu os cristãos e destruiu todas as cópias que achou das escrituras. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império todinho para destruir os escritos sagrados. Ele até pensou que tivesse destruído tudo, e para comemorar, ele mandou fazer uma moeda especial. A Bíblia na Idade Média.
Na Idade Medieval, os copistas tiveram uma grande importância na preservação dos textos bíblicos. Embora estes não estivessem ao alcance do povo e muito poucos soubessem ler nessa época, de certa maneira eles fizeram o mesmo trabalho dos escribas egípcios e mais tarde dos escribas romanos e de Israel. E quem eram os copistas? Os copistas eram aqueles que trabalhavam na cópia das escrituras sagradas. Eles tratavam isso como uma profissão. Eles dedicavam suas vidas em copiar a Bíblia exatamente como ela é, sem tirar nada e nem acrescentar. Eles eram extremamente meticulosos. A Bíblia sobreviveu à perseguição. Muitos líderes religiosos e políticos fizeram esforços para esconder a mensagem da Bíblia. Muitas vezes eles usaram sua autoridade para impedir as pessoas de produzir, traduzir ou até possuir a Bíblia. Os livros apócrifos. Apócrifo significa falso ou suspeito. Nas Bíblias de edição católica são encontrados 7 livros a mais do que nas edições protestantes, perfazendo um total de 73 livros. Esses livros apócrifos, também conhecidos como livros pseudocanônicos, são livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. O cânon bíblico é uma lista de livros religiosos que uma determinada comunidade aceita, sendo inspirada por Deus, e autorativos, que significa literalmente vara reta de medir ou régua. O país que mais produz a Bíblia. A fábrica que produz mais Bíblias em todo o mundo se encontra na China. Ocupa um espaço semelhante ao de 8 campos de futebol e possui 600 trabalhadores, que produzem de 60 a 70 Bíblias por minuto, ou seja, aproximadamente 18 milhões de cópias por ano. Curiosidades da Bíblia. No segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. A data comemorativa foi criada em 1549 na Grã-Bretanha, mas no Brasil a data só começou a ser celebrada em 1850 por influência dos primeiros missionários evangélicos. Uma Bíblia dentro da Bíblia. Você já sabia que existia uma Bíblia dentro da própria Bíblia? Pois é, o livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. São 66 capítulos, os primeiros 39 falam da história passada e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. O livro mais vendido do mundo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais traduzido e o mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo inteiro. Bem, por hoje é só, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até mais!